Olá, amigos. Aqui é o Isaías Costa e essa é a leitura comentada da obra Arte da Prudência de Baltazar Gracian. Hoje é nosso encontro de número 15 e nós vamos ver dos aforismos 57 até os 60. Esses aforismos, gente, de hoje são bem curtinhos, mas todos eles falam sobre temáticas bem interessantes e vocês vão ver que eles são bem relacionados entre si. É como se ele tivesse estruturado de uma forma que um é como se fosse a continuação dos outros. Vocês vão perceber isso à medida que eu for falando, trazendo exemplos. Vai ser bem interessante esse estudo de hoje. Antes da gente começar, como eu sempre peço a vocês, a gentileza de darem um joinha, um like no vídeo. É dessa forma que eles podem chegar para mais e mais pessoas. O algoritmo do YouTube funciona pelo número de curtidas. Quanto mais curtidas ele entende que é um conteúdo relevante e assim coloca como sugestão para outras pessoas. Então eu conto com vocês, com essa gentileza de darem um like e um joinha no vídeo, tá certo, gente? Da mesma forma no Instagram, Isaías Costa 14, coloquem lá um coraçãozinho, compartilhem no aviãozinho de papel com os amigos de vocês. Assim mais e mais pessoas vão poder usufruir dos conteúdos dessa obra tão interessante que é a Arte da Prudência, tá certo? Vamos lá começar pelo 57. Ele diz o seguinte: ponderação traz segurança. O que tiver bem feito, o terá feito com rapidez adequada. O que se faz de imediato, logo se desfaz, mas o que deve durar uma eternidade, também leva muito tempo para ser feito. Só a perfeição tem valor, e só o certo perdura. A profunda compreensão logra verdades imortais. O que muito vale, muito custa. E assim é com os metais. O mais precioso deles demora mais para ser fundido e pesa mais. É bem direto esse aforismo. Ele está falando que aquilo que realmente tem valor, aquilo que agrega valor e que pode ser eterno, como ele diz, isso leva tempo. Não é uma coisa que acontece com muita rapidez do dia para a noite. Assim que eu li esse aforismo, gente, eu me lembrei do exemplo que eu falei no vídeo mais recente, o vídeo anterior, o 14, sobre o exemplo do Michelangelo. O Michelangelo, ele construiu a sua obra-prima, o Davi, em 2 anos e 4 meses. Todos os dias trabalhando um pouquinho, com muita diligência, com muita persistência, foco, determinação. Ele construiu aquela obra magnífica, perfeita, que é impossível de você mensurar o seu valor em termos de dinheiro. Ou seja, aquilo que ficou para a eternidade, essa obra tão belíssima, é algo que leva muito tempo. Não é do dia para a noite. E a proposta desse aforismo é por aí, de que aquilo que tem valor, um valor estupendo, não é algo que é bobinho de se conseguir do dia para a noite. Não. É muita ralação, é muito trabalho até se conquistar isso. E por ter muito trabalho, vale a pena realmente ter esse valor a mais. Então, né, nessa hora até faço esse comentário de que as pessoas que no mercado de trabalho cobram mais pelos seus trabalhos, pelos seus serviços, são aquelas que agregam muito mais. Elas, conseguem cobrar mais caro porque elas tem um valor de agregar imenso pelos seus trabalhos, cada um dentro das suas áreas. É interessantíssimo a gente notar que existe ao longo do mercado, em todas as áreas, diferenças de preços enormes para tudo. Tem aquelas pessoas que cobram bem baratinho, tem aquelas pessoas que cobram valores gigantes, mas mesmo assim tem as pessoas que pagam por esses valores mais altos. Por quê? Porque elas valorizam aquilo que é agregado a mais, digamos assim, entende? Eu sei que essa não é muito a minha área, eu não trabalho com isso, essa questão de vendas, valorização e posicionamento, isso é uma área mais do marketing, mas eu acho muito interessante. Eu leio algumas coisas, escuto algumas pessoas que falam sobre isso e elas comentam que se você vai cobrar mais caro por algo, é preciso você oferecer de valor 10 vezes, 20 vezes mais do que as outras pessoas, do que a concorrência faz. E aqui ele está dizendo isso, que você seja essa pessoa que agrega muito mais valor do que a massa comum, a média. Pela média e vem aquelas pessoas que cobram valores médios, é o que a gente chama de commodity.
As commodities é aquilo que é o comum, o que todo mundo faz, que não tem inovação. E aí essas pessoas elas ficam numa guerra de preços, gente. Fica naquela guerra do desconto, né? Quem dá o desconto maior, quem faz mais barato. E aqui ele tá falando para você se elevar, você está acima disso. Não é fácil, mas é possível. É preciso ter muita dedicação, muito estudo, muita experiência, muita vivência. Assim você vai agregar muito mais valor. Claro que isso aqui é uma enxurrada de coisas que podem ser faladas, que podem ser aprofundadas. Tem uma pessoa que eu sigo na internet, gente, que é bam 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 para falar dessas coisas. O pouco que eu sei, as poucas coisas que eu aprendi foi eu ouvindo as suas lives, assistindo as suas lives, as suas postagens na internet, que é o Pedro Superti. O Pedro Superti ele é um líder nessa área de diferenciação e assim, posicionamento. Ele trabalha muito com essas questões voltadas para esse aforismo. Quem quiser seguir, quem já não siga, acredito que muitos de vocês que estão aqui talvez sigam o seu perfil no Instagram. Fica a dica para vocês, Pedro Superti, beleza? Vamos lá pro 58, diz assim: saber dosar. Não se deve mostrar a mesma inteligência a todos, nem dedicar às coisas mais esforço do que o necessário. Não desperdice seu saber e energia. O bom falcoeiro usa apenas os pássaros que a caça exige. Não se exiba todo dia, pois em breve não causará admiração. É preciso sempre deixar uma novidade reservada. Aquele que mostra um pouco a cada dia mantém as expectativas e os limites do seu cabedal não são desvendados. Isso daqui é tão interessante, gente, porque aqui dá para falar uma palestra inteira só sobre esse aforismo. Dá para você ficar horas e horas aprofundando o que ele está trazendo aqui. Mas em resumo, para ser bem objetivo, o que ele está falando é que você não fique se vangloriando, não fique querendo mostrar para as pessoas assim, a fina força que você sabe muito, que você é conhecedor de muitas coisas, porque isso vai meio que apagar o seu brilho, a sua imagem. E ele fala pelo contrário, que você mostre o seu cabedal de conhecimentos, de experiências e vivências à medida que as coisas forem fluindo. É muito interessante a gente falar sobre fluxo, o fluxo da vida, o fluxo dos momentos e experiências nesse aforismo. Eu tenho procurado viver o que ele coloca aqui, gente. Muito antes de eu ler essa obra, eu já vivia isso. Inclusive, eu não vou me lembrar agora o título do podcast. Eu comentei no podcast, gente, uma coisa que eu quero repetir aqui, trazer à tona mais uma vez, que é sobre currículo. É uma das coisas que eu, gente, particularmente acho ridículo. Muitas pessoas que fizeram muitos cursos, que têm muitas formações, antes de falar qualquer coisa, quando elas estão fazendo uma apresentação, uma palestra, alguma coisa, elas passam 5 minutos, 10 minutos só dizendo: eu fiz isso, fiz aquilo, tenho um MBA ali, fiz um mestrado lá na Inglaterra, fiz o doutorado na França, fiz o pós-doutorado na Alemanha. E aí ela começa a falar 1001 coisas, e aí o pessoal fica lá naquela cara de sono aí, vai começar quando? Vai começar a falar quando? É disso que ele está falando aqui, o Baltazar Gracian. Que a gente não fique se vangloriando pelos cursos que fez, pelas experiências que viveu, pelos países que visitou, pelas línguas que sabe falar. Para quê? O que isso vai de fato agregar valor na vida das outras pessoas? Ele tem como fazer um link com o anterior exatamente nesse ponto, sobre o agregar valor. Quanto de valor você está agregando para as pessoas a partir do seu conhecimento, a partir das suas vivências? Isso é o mais importante. E aí, como eu comentei, eu estou procurando viver na prática o que esse aforismo diz. Eu fiz vários cursos, eu tenho várias formações, mas eu não saio por aí meio que vomitando para as pessoas, como se fosse para envaidecer, né, para elevar o ego, dizendo: olha como eu sou bom, eu fiz curso disso, daquilo. De forma alguma. Tem muitas pessoas que vêm falar comigo, às vezes passam dias interagindo comigo e nem sabem direito quais são as formações que eu fiz, os cursos que eu fiz, porque isso não é o mais importante. O mais importante é você ter uma comunicação de alma para alma, de tocar coração com coração. Nessa hora eu sempre lembro de uma das frases mais famosas atribuída ao Carl Jung. Essa frase do Carl Jung
que acredito que boa parte de vocês conhece, ela se encaixa perfeitamente nesse aforismo. Ele fala, né, que conheça todas as teorias, estude todos os livros, né, saiba sobre várias coisas, mas na hora de você interagir com outro ser humano, né, com a alma humana, seja apenas uma outra alma humana. É mais ou menos essa a ideia. Claro que aqui eu não estou citando, eu estou só trazendo a ideia dessa frase. Vocês podem encontrar na internet muito facilmente, mas essa é a proposta. Você pode estudar tudo o que quiser, se aprofundar em tudo o que quiser, mas na hora de interagir com outro ser humano, seja apenas mais um ser humano, seja acolhedor, seja receptivo. Isso é essa questão do saber dosar, que ele está dizendo aqui. Ele não está falando para você se menosprezar. Isso, gente, é uma questão de conduta que é vaidosa, entende? A pessoa que faz isso, ela é uma pessoa que é envaidecida. Aquela pessoa que também nunca fala nada a respeito do que conhece. Essa pessoa, eu já comentei isso no outro vídeo, ela tem um complexo de superioridade. O complexo de superioridade é isso, ela diz, não é bem por aí, você está exagerando. Quando as pessoas elogiam, coisas assim, ela diz, não é para tanto, eu só fiz a minha obrigação, eu só fiz o que me cabia. Ela não sabe receber elogios muitas vezes. Isso é a questão do saber dosar. Você falar daquilo que você sabe, das suas competências, do que você pode ajudar, do que você pode agregar valor, sem ficar se menosprezando também. É essa coisa do caminho do meio. O saber dosar é o caminho do meio. A gente nem ir se envaidecer de achar que é o bam de tudo, que sabe de tudo, mas também não se menosprezar achando que não sabe de nada. É exatamente você falar a real para as pessoas, tentando se conectar de alma para alma e ajudar naquilo que lhe couber, naquilo que você sabe que pode agregar valor. Beleza? Espero que tenha ficado compreensível a proposta desse aforismo. Desses que a gente vai ver hoje aqui, sem dúvida foi o que eu mais gostei, assim, foi o que eu mais me identifiquei, foi esse 58. Vamos lá para o 59. Diz assim: concluir bem. Na casa da sorte, quem entra pela porta do prazer, sai pela porta do pesar, e vice-versa. Cuide mais do desfecho das coisas e dê mais atenção a uma boa saída do que a uma entrada bastante aplaudida. É frequente que os desafortunados tenham início muito favoráveis e fins muito trágicos. O que importa não são os aplausos na entrada, porque isso é comum, mas fazer falta ao partir. Raros são os que continuam sendo desejados, e raras vezes a sorte acompanha alguém até a saída. Ela tanto é cortês com os que chegam, como rude com os que partem. Esse aforismo, gente, esse de concluir bem, ele é muito interessante porque ele está falando sobre você galgar até você conquistar altos patamares. Isso daqui, na hora assim que eu li, eu me lembrei, gente, daquelas pessoas que têm sucesso muito repentino. Um dos exemplos mais comuns é com relação ao Big Brother Brasil, o programa do BBB, que as pessoas elas entram nesse hall da fama, nesses 15 minutos de fama, como a gente fala de brincadeira, e muitas delas não conseguem lidar bem com tanta exposição, porque elas não estavam acostumadas com isso. Elas não construíram todo um processo, toda uma trajetória até se tornarem pessoas famosas, pessoas que aparecem nas mídias, né? Nesse ano de 2021. Eu não sou de assistir Big Brother, viu, gente? Então eu não tenho como falar com propriedade, mas o que eu sei é que a vencedora, a Juliette, ela teve um crescimento nas redes sociais, foi estratosférico, foi uma coisa assim que bateu todos os recordes possíveis e impossíveis de número de seguidores, de influência, de engajamento. Aí eu fico me perguntando, ela precisa ter todo um equilíbrio, né, uma busca, né, por mais fortalecimento emocional, porque não é fácil lidar com tudo isso. Eu não a conheço, não tem como eu comentei, não tem como eu falar com propriedade, mas o que eu posso falar com bastante propriedade, sendo terapeuta, é que essas pessoas que estão muito na mídia, que tem muito holofote em cima delas, essas pessoas precisam demais
de acompanhamento psicológico, né, de pessoas que façam com que elas tenham mais equilíbrio. Isso é fundamental, gente. Na realidade, terapia eu digo que é para todo mundo, né? Mas essas pessoas que têm um sucesso repentino assim, é ainda mais premente. É extremamente importante que elas o façam, porque é muito difícil sustentar. O que ele está falando mais ou menos é isso, né? Que as pessoas que estão lá no auge, né, com muito nesse auge do prazer, como ele diz, elas vão para a porta do pesar mais para frente, né? E aí é difícil sustentar isso. É possível, mas é muito dispendioso, você gasta muita energia. Eu já comentei isso no outro aforismo, eu não vou nem me alongar tanto nesse agora, porque num dos aforismos mais para trás eu falei dessa questão da fama, para que você se sustente na fama, sendo assim, elogiado, vangloriado, é preciso você estar se reinventando o tempo todo, mostrando novas configurações, novos aprendizados, enfim, é aquilo que mostra que você está em um processo de evolução também. Porque se você ficar congelado só com aquilo que as pessoas viram no primeiro momento, que trouxe todos esses holofotes, uma hora a grande massa ela deixa de ter interesse em você e aí entra essa porta do pesar, entende? É por isso que é tão difícil uma pessoa ficar famosa, se tornar famosa por muito tempo. Ela precisa se reinventar o tempo todo. Aquelas pessoas que se tornam imortais, inesquecíveis, elas são de um modo geral assim. Elas estão se reinventando o tempo todo e mostrando novas facetas, novas visões de mundo, coisas que continuam agradando as grandes multidões. Isso não é fácil, como eu comentei, mas é bastante possível. E mais uma vez eu reitero, gente, que a melhor forma, a meu ver, de saber lidar com essas flutuações, de você ir do pesar para o prazer e do prazer para o pesar, esses altos e baixos da vida, a melhor forma de você lidar com isso é você buscar o autoconhecimento, o aprofundamento em si mesmo, ou então numa busca de uma terapia. Pode ser tanto uma terapia convencional, pode ser os caminhos alternativos também, de medicinas alternativas. Tem muitos caminhos possíveis, mas com isso a gente consegue manter o nosso equilíbrio, a nossa harmonia, tá certo? Vamos lá para o último 60, o que a gente vai fechar esse vídeo de hoje, fala sobre o bom senso. Diz assim: alguns nascem prudentes, já começam com uma vantagem. A sindérese inata na sabedoria, meio caminho andado para o sucesso. Com a idade e a experiência, a razão lhes amadurece e o discernimento alcança o equilíbrio. Detestam todo tipo de capricho capaz de atentar contra a prudência, principalmente nos assuntos de Estado, onde é de suma importância a segurança. Estes merecem participar do governo, tanto como timoneiros como conselheiros. Aqui ele está falando, gente, esse aqui é um aforismo mais filosófico, esse do bom senso. Certamente o Balthazar Gracian, ele se pautou em muitas obras da filosofia para poder criar, escrever esse aforismo. Eu não tenho dúvidas disso, porque assim que eu li, eu percebi logo o ideal platônico. Aqui ele está falando sobre o ideal de Platão, no qual as pessoas que governam as cidades, o que ele chamava de polis, que daí surgiu o termo política, aquelas pessoas que comandavam a polis na época da Grécia Antiga eram as pessoas consideradas sábias, aquelas pessoas mais experientes, quase sempre eram os anciãos da época. Eles eram as pessoas que comandavam, as pessoas mais velhas, de 50, 60, 70 anos, eram as pessoas que eram colocadas como sendo os governantes. Só que, infelizmente, gente, com o passar do tempo, com o passar dos séculos, a coisa degringolou de um jeito que, hoje em dia, quem são os políticos? Os políticos são as pessoas mais, enfim, né, com poucos valores, aquelas pessoas, para falar o mínimo, né, para não ser deselegante aqui, são aquelas pessoas que mentem, que roubam, que fazem falcatruas diversas. Essas acabam entrando para a política. Claro que eu não estou generalizando, mas, ou seja, as pessoas que estão hoje na política, de um modo geral, elas são totalmente o oposto do ideal platônico.
elas nem buscam a sabedoria. Falando isso, até me lembrei, né, de uma dessas figuras da política, não precisa nem citar o nome, porque ao falar eu acredito que muitos de vocês vão se lembrar. Uma figura dessas da política foi para um programa de entrevistas do Pedro Bial. O Pedro Bial perguntou qual foi o último livro que você leu. E aí, perguntando o estilo de livros que ele gostava, ele dizendo, não, eu gosto muito de ler biografias, eu adoro ler biografias. E aí ele perguntou, sim, mas qual foi a última biografia que você leu? E aí ele disse, ficou olhando para um lado, para o outro, poxa, sabe que eu não me lembro? Agora eu não estou conseguindo me lembrar. Aí a gente vê, hoje em dia, as pessoas que estão comandando, os nossos governantes, nem parar para ler livros, eles param, porque eles estão interessados em outras coisas. E como é que pode vir a sabedoria, como é que você adquire sabedoria sem ler, sem estudar, sem se aprimorar, sem a busca do autoconhecimento? É disso que ele está falando aqui. Se a nossa sociedade, gente, tivesse esse ideal platônico de serem os governantes, os sábios, a gente viveria no paraíso. Nosso planeta inteiro seria diferente. Não só o Brasil, os outros países também. A gente está vendo nessa pandemia as discórdias, as guerras acontecendo em outros países, conflitos de interesses. A gente vê que não é só no Brasil, é no mundo todo. A coisa tá feia, mas pode mudar. Para mudar é preciso essa busca pelo autoconhecimento e é preciso iniciativas como essa minha de levantar essas questões. Que tal a gente voltar aos ideais platônicos, de busca pela sabedoria, de mergulho no autoconhecimento? Quanto mais e mais pessoas tiverem esse interesse, fizerem isso de coração, com toda a vontade de realmente se tornar sábio, caminhar para isso, nós construiremos aos pouquinhos, tijolinho a tijolinho, uma sociedade muito melhor, no qual os grandes valores e virtudes sejam a premissa, sejam a pauta principal. A ética, a moral, a honestidade e tantos outros valores que podem transformar definitivamente a nossa sociedade. Eu sei que hoje parece meio utópico isso, mas eu acredito piamente que isso é possível. Se eu não acreditasse, eu não estaria aqui falando sobre isso, sendo diligente, como eu já comentei no outro vídeo, fazendo esses vídeos quase que diariamente aqui no meu canal do YouTube, compartilhando nas redes. Vamos pensar sobre isso, viu, gente? Esse vídeo de hoje foi um vídeo para a gente refletir sobre várias temáticas e principalmente sobre a questão do conhecimento, daquilo que a gente leva para a nossa vida e da que a gente compartilha com as outras pessoas, compartilha com o mundo, que a gente sempre pense nisso, né, de agregar valor. Quanto mais valor a gente agregar na nossa vida e na vida das outras pessoas, aos pouquinhos a gente vai ver a sociedade se transformando. Beleza, gente? Espero que vocês tenham gostado dessas reflexões. Não deixem de dar um like, um joinha no vídeo, compartilhar com seus amigos, se inscreverem no canal. No próximo vídeo a gente vai começar a partir do 61. Um grande abraço e até a próxima.